querido aluno, seja muito bem-vindo ao nosso treinamento de redação. Aqui você aprende redação na prática. Como se escreve? Meu Deus, professora, eu não sei escrever. Já começou? Eu não sei colocar minhas ideias no papel. Lá no dia da prova, eu deixo para tudo o dia da prova. Não é assim. Treine com antecedência. Mas meu coração está assim, uma seda, ó. Eu irei trazer para você. Nosso tema de hoje, políticas públicas. Gente, mas o que é isso? As políticas públicas são ações que algum agente, entenda agente, o Estado, o governo, a população, a sociedade, de acordo com o tema, é claro, irá realizar para resolver aquele problema. Aí o aluno coloca assim: é necessário criar políticas públicas para resolver. Aí eu te pergunto, você é o 007 da redação. Lá na conclusão, você tem a obrigação de resolver. Não é quem criará, você irá determinar quem irá criar essas políticas públicas. Políticas públicas está no plural? Então, você irá apresentar no mínimo 2 políticas. Professor, então eu quero apresentar só uma. Então, concordância, a política pública. A política pública que deverá ser feita é políticas públicas tais como A e B. Aí tudo bem. Está no plural, no mínimo 2 políticas. Essas políticas precisam de um agente. Ela não vai se resolver sozinha, né? Ela precisa também, agente. Você é o 007 da situação. Quem que resolve isso aqui? Você. Delega a função para quem? Um ente ou um órgão do governo, ou um agente, ou um indivíduo, ou a sociedade, enfim. E essas políticas públicas nada mais são do que as ações, ação ou ações, né? De acordo com o quantitativo de políticas que você irá utilizar para resolver a sua problemática. Então vamos lá. Infere-se, portanto, conectivo, né, que a polícia militar tem um papel fundamental e ilegível. Palavra ilegível a banca considera como um erro gramatical, então não vou ficar perdendo tempo entendendo essa letrinha. Para a sociedade, é verdadeira, a polícia militar ela tem um papel eu colocaria fundamental aqui, né? Colocaria aqui, ó. A letra não está ajudando nessa lousa. Fundamental. Colocaria aqui. Logo, o conectivo aqui. O logo aqui, conectivo. O quê? Conclusivo. O Estado deve sempre estar. Olha só, o Estado deve sempre estar investido. Eu trocaria porque nada mais é do que o quê? Um excesso de verbos, sendo a ideia principal está no gerúndio, então é aquele famoso gerundismo que nós falamos. A ideia do gerundismo é errada? Para a fala nós falamos diariamente, mas para a redação fica muito coloquial. Então, ela quer representar o quê? O Estado deve investir, o Estado, para que o Estado invista, então toma persuasão dessa ideia, né? Então, o que? Ele tem que fazer o quê? Deve investir. Professora, como que eu tiro do gerundismo? Conjuga o verbo. Conjuga presente, passado e futuro. Conjuga o verbo. Significa que você não sabe a conjugação verbal. Aí joga lá um gerundismo, né? Não pode. Em segurança pública. Seja por meio de cursos de capacitação. Achei uma política pública aqui, gente. Até que enfim, né? Dos seus agentes. A P1 está aqui, a política pública P1. Beleza, agora sim, como que eu vou colocar essa política pública em prática? Não tem, né? Então, faltou o quê? Aqui na P1 faltou o como. Como que eu vou colocar essa política pública para todo o Brasil? Nesse caso aqui, PMDF, para a PMDF, dos seus agentes. Ou, aí assim, o aluno criou uma política pública, estava até legal, meios de curso de capacitação dos seus agentes. Aí ele vai e coloca uma no limbo, assim, uma política pública, mas não sabe quem que vai criar. Ou, duas ainda, né, porque está no plural. Ou políticas públicas voltadas para essa área. A P2 não tem. Então, eu só falar
uma política pública e não apresentar a minha política, porque quem está resolvendo o problema sou eu, a sua capacidade crítica, o que será para resolver essa política pública? Não tem. Qual que é o agente dessa... Não falei nem qual que era a política, quanto mais quem é o agente. Nem o meio. Como que eu irei resolver essa outra política que eu estou falando? Voltadas para essa área. Eu entendo que é a área de segurança pública, né? Para com isso assegurar direitos e para finalidade. Poderia ser o a fim separado, né, gente? A fim de que separado. Com isso assegurar direitos e garantias fundamentais aos seus cidadãos. Mas aí, se você não vai resolver essas duas políticas públicas para resolver o quê? O que foi proposto no tema, que eram duas políticas, você tem que ou tirar essa política e completar, falar que você apresentou só uma. Só que se o tema pedir estiver no plural, você não atendeu o tema de forma integral. Nesse caso aqui, eu teria que se completar essa capacitação com o quê? Com o meio, como colocar essa política pública em prática, ou políticas públicas. Políticas públicas como a ronda ostensiva, diária, para que a população se sinta segura e crie uma empatia social. Suponhamos que seja esse o contexto do tema da redação. Então, detalhe essa política pública. Quer reescrever esse texto com as suas ideias? Então, vamos lá, mãos à obra aí, muito treinamento de redação. Porque assim, só não passa quem desiste, só não passa quem escreve redação. Até a próxima, beijos!